nação santista, torcida jovem, torcida sangue santista, torcida alvinegros praianos e demais torcidas de futebol. Pessoal, antes de mais nada, como eu sempre faço, sempre peço para que compartilhem o nosso canal, dê um like, né, por gentileza, colaborem lá, mandem seus pitacos, vamos fazer comentário lá, vamos nos falar, fiquem à vontade, façam críticas, deem sugestões, fiquem à vontade. Portanto, o canal é para isso, para a gente debater futebol. Em especial, nos últimos tempos, tem sido sobre o Santos, né? Sobre, infelizmente, o Santos. Porque o Santos, a gente não precisa falar mais, que todo mundo está sabendo, né? Não é novidade para ninguém. Que o time, esse ano, vai ser o último ano que vai participar da Copa do Brasil, mas o ano que vem já não participa mais. Porque não conseguiu se classificar entre os 4 melhores do campeonato estadual. É brincadeira? É piada, não é? Tá vendo, senhor Rueda, senhor Paulo Roberto Falcão? Olha o que vocês conseguiram. O Santos nunca ficou fora de nenhum campeonato nacional. Nenhum. Nunca. É a primeira vez. Vocês conseguiram. Vocês são pioneiros em conseguir destruir o Santos. Mas não vão conseguir destruir tudo, não. Podem ter certeza que a gente vai se reabilitar. Vamos limpar vocês, porque vocês são a escória do futebol. Vocês são a escória do futebol. Está provado isso. Olha o elenco que vocês formaram em 3 anos, nos últimos 3 anos. Olha o elenco. Vocês são a escória do futebol. Eu vi uma entrevista desse nojento, desse Paulo Roberto Falcão aí, esse diretor péssimo, esse cara nojento, péssimo diretor de futebol, não é exemplo para ninguém como diretor de futebol, dizendo que, infelizmente, o grande problema do Santos é verba, em contratar jogador. É verba. O Santos nunca precisou de verba para contratar ninguém. O Santos sempre foi na base, cara. Para você que não é santista, vou te dar aí uma sugestão. O melhor, você deveria saber melhor que eu, que o Santos nunca foi atrás de medalhão. O Santos sempre lançou medalhão. É diferente. Ir atrás e lançar. O Santos sempre teve base, mas sempre teve diretor de futebol santista. Essa é a diferença. Você que é santista como eu, que é um cidadão comum, que vê o Santos, que acompanha. Gente, o Santos nunca teve problema com base. O sempre foi conhecido como um time de ataque, porque sempre lançou novos talentos para o futebol mundial. Não é nacional, mundial. Mundial, sempre. Desde quando existe a instituição Santos. Sempre foi assim. Agora, dessa vez, foram atrás de contratar Mendonça, contratar fulano, contratar Beltrano, e se esqueceram da base. Se esqueceram das raízes. Olha o resultado. É que nem uma pessoa, quando fica muito rico na vida, ela esquece a sua raiz. Se um dia ela cair, ela vai ter que voltar na raiz. Aí tem que ver se a raiz vai estar lá. É o que está acontecendo com o Santos. O Santos achou que contratando esses medalhões aí e deixando a base de lado com esse diretor de futebol. Isso é a ideia dele. É a ideia dele e do presidente Rueda. É a ideia deles. E dos conselheiros. Eu não sei que os conselheiros do Santos também, esse pessoal fica aí de braço cruzado, vendo o Santos afundar, perdendo o nome que tem, perdendo a tradição que tem, deixando de participar dos principais campeonatos nacionais, e vocês ficam todos quietos, seus conselheiros pífios. Vocês têm que estarem aí cobrando, vocês têm que estar investigando. Eu cansei de falar e repito, esse Paulo Roberto Falcão fica o dia inteiro na internet, só aqui, ó. Tenho certeza que ele fica o dia inteiro na internet. Ele, como diretor de futebol, ele deveria exigir da equipe dele, que no mínimo, esteja sabendo o que está acontecendo na base, sabendo no dia a dia na base. No dia a dia, ou no dia a dia do elenco. Ele tinha que estar no campo, olhando o que está acontecendo. Não só na base, como no elenco. E pedir para que os seus olheiros descobrissem os novos talentos. Porque o nosso país é um país muito grande. Nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É impossível nós não termos talentos aí no meio do futebol nesse país tão grande. E tem. Só que o senhor Paulo Roberto Falcão, ele não está preocupado com isso.
Ele está preocupado em contratar amigos, jogadores conhecidos, que se dizem astros. Aí é o resultado. Esqueceram a raiz. O resultado. Olha o que está acontecendo hoje. Aí, já estamos deixando de participar do Campeonato Nacional. Se bobear, não vamos nem participar do Brasileirão no ano que vem, na Série A. É capaz de cairmos para a Série B, se não houver uma reestruturação aí dentro do Santos. Uma reestruturação física, psicológica e moral. Principalmente moral. Arrastar essa raça que não presta aí dentro. O senhor Paulo Roberto Falcão, que não é santista, que não tem o nosso DNA santista. Veja bem, ele não tem isso aqui no coração, como nós temos. Ele não tem. O DNA. Sabe o que é DNA? Sangue santista. Nós somos sangue santista. É diferente. Ele tem o DNA do Colorado, do Internacional e não do Santos. Então é por isso que está esse jeito, essa diretoria de futebol. Você acha que ele está se preocupando com a diretoria de futebol? Ele não é santista. O time, não, ele não representa o time. Ele não representa a torcida. A mim ele não representa. Ele pode representar esses youtubers, esses Nutelinha aí. Talvez esses caras aí ele representa. A mim não. Um diretor de futebol como ele, nunca. Se ele fosse santista, ali sim, ele iria estar me representando. Mas ele nunca jogou no Santos. Ele não tem vínculo com o Santos. Ele nem não tem tradição com o Santos. E foi simplesmente convidado para assumir um cargo de cartola aí dentro. Pelo amigo Rueda. Tá vendo negócio de amigo? Você tá vendo negócio de amiguinho? Olha o resultado aí, negócio de amiguinho. No futebol não existe isso. No futebol existe quem tá melhor. Tá ouvindo, senhor Odair Helm? Negócio de amigo do Marco? Não. Se ele não tá bem, ele tem que ficar no banco, cara. Não tem negócio de amigo. Se o Mendonça não tá bem, banco. Marcos Leonardo não tá bem, banco. Jogador que não tá bem é banco. E você, senhor Odair Helm, se acha o Guardiola, se acha o senhor Enzo Berzot. O senhor se acha acima desse, né, dos melhores treinadores do mundo. O senhor acha, pelo menos as suas entrevistas dizem isso. Eu já falei sobre isso e repito, o senhor se acha um grande treinador. O senhor nem treineiro é. Mas o senhor é amigo do Paulo Roberto Falcão, né? É o tal amiguinho. Olha o resultado. Levando o Santos para a escória do futebol, jogando nosso nome do Santos na escória, na lama. Um time grande, um time internacionalmente. Tudo que foi construído, vocês estão conseguindo destruir. Tudo que Coutinho, Pelé, Edu, Pepe construíram, vocês estão conseguindo destruir. Vocês estão conseguindo destruir. Mas não vão conseguir, porque a torcida não vai deixar. A torcida sangue jovem, sangue santista, nós vamos cobrar. E vamos estar sempre atentos. Eu estou falando aqui, ó, tinha que ter um balanço no Santos. Tinha que se contratar uma empresa de consultoria no Santos e fazer um balanço. Independente, uma empresa de consultoria, contratar os caras e falar, ó, faça um levantamento aí desse dinheiro que foi vendido, esses últimos jogadores nos últimos 10 anos. Vamos fazer um levantamento e ver aonde é que está essa má aplicação dessa verba que entrou. Porque se aplicou em Mendonça, se aplicou só em coisa que não presta, que não deu resultado e que não vai dar resultado. Só que o negócio é o seguinte, tem que fazer essa limpeza urgente, e chamar um santista raiz, DNA raiz, falar, você é o novo diretor de futebol e a sua função você sabe qual é. Ele não precisa nem ser orientado, porque ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai chamar o cara da base e se unir com ele. Falar, olha, a base é a nossa raiz, é a nossa identidade. É aqui que nós vamos nos reestruturar. Sempre foi assim. Sempre. Sempre. E hoje está desse jeito aí. Nós temos 2 ou 3 jogadores da base aí que, vamos dizer, são medianos. São medianos. Nós nunca tivemos isso. Nós sempre tivemos jogadores da base regulares. Hoje nem regulares nós temos. Nem regulares. São medianos. São abaixo do regular. Então por aí se vê a qualidade da base que está no Santos. Isso é falta do quê? Não é falta de dinheiro, falta de investimento. Isso é falta de visão, falta de olhar, prestar atenção e de cobrar dos seus subordinados, os olheiros, senhor Paulo Roberto Falcão. É o senhor que tem que fazer essa função. É o senhor. Cobrar dos seus olheiros novos talentos. Não interessa se o cara está no Acre, se ele está em Manaus, se ele está no Amapá, não interessa.
Se tem e o olheiro indicou, eu tenho a obrigação de ir lá ver ou pedir um vídeo e dar uma oportunidade. O que eu estou falando? Há dias eu estou falando do William Bigode. Estou falando há dias. Ele está no banco lá, ele é reserva do Cano. Seria uma referência na área para nós. Não precisa pagar salário de 2 milhões para ele, 1 milhão. Se chama ele e der uma oportunidade para ele, fala, olha, você vai ser a referência do nosso ataque lá. Você quer fazer um acordo aí de salário, um salário pagável. Nada de já prometer coisas que não existem. Fala, olha, é pro Santos que você vai. O Corinthians já entrou na negociação, mas o senhor, São Paulo Roberto, ficou esperando o jogador do Inter. O senhor fica esperando a oportunidade do Inter. O senhor queria trazer aquele jogador do Inter, aquele chileno lá, que eu não me lembro o nome lá, esses tempos atrás. Um cara com 35 anos ia fazer o quê no Santos aí, rapaz? O cara não joga nada, o cara não deu certo na Europa, não deu certo no Inter, o cara não joga nada. E o senhor querendo trazer para o Santos. Vá para o inferno, Falcão. Vá para o inferno, rapaz. O Santos não é balbúrdia, não, rapaz. É você que está atrapalhando aí. Eu tenho certeza, a hora que você cair, Falcão, a hora que você cair, a coisa vai mudar aí dentro. Talvez nem precise o Rueda cair. Porque se você cair, a coisa vai mudar. Quem entrar, com certeza vai ser um santista. Tem que ser um santista, a coisa vai mudar. Mas o senhor não tem vínculo com o Santos. O senhor não tem nosso DNA. Conseguiu nos tirar da Copa do Brasil do ano que vem, de 2024. E se continuar aí dentro, vai nos tirar do brasileiro da Série A o ano que vem. Basta o senhor ficar aí. Eu estou falando faz tempo, gente. O Falcão não tem identidade santista. O Falcão não pertence ao Santos. O Falcão, ele é curioso dentro do Santos. Ele não conhece a nossa identidade, ele não conhece a nossa base, ele não conhece a nossa estrutura, ele não tem o nosso DNA, ele não tem a nossa raiz. O sangue dele é Chapolin colorado. Não é sangue santista, é diferente. Por que não se pega um ex-jogador santista, dá uma oportunidade para ele, diretor de futebol, um cara que veio da base, que nasceu dentro do Santos, fala, olha, o Muricy Ramalho, ele é o diretor de futebol do São Paulo. A estruturada que o São Paulo deu nos últimos tempos, depois que ele assumiu, olha o que foi feito no São Paulo. Por que o Santos não copia exemplos, bons exemplos? Tem que copiar bons exemplos. O Muricy, ele sai lá da zona de conforto, da mesa do diretor de futebol, sai lá e vai no campo, ajudar a orientar o elenco, a treinar, fazer treino. Ele faz isso, Muricy. Eu vi o vídeo junto com o meu genro. Eu fiquei impressionado. Aí, o São Paulo pegou o Botafogo, depois que o São Paulo fez 3-1, vocês viram a evolução do futebol de São Paulo? O tamanho da evolução, todo mundo perto, todo mundo tocando um dois, todo mundo se infiltrando. Isso não é mérito do Rogério Ceni, não. O Rogério Ceni não sabe o que é isso. Ele não conhece, ele não sabe fazer isso, ele é treineiro. Isso é mérito do Muricy, isso é dedo do Muricy. Só de olhar eu vi, falei, o Muricy esteve lá. Foi depois que o Muricy apareceu, que o São Paulo encostou mais o ataque, meio de campo, pegou mais confiança. E outra, vocês, volantes, vocês viram aquele gol que o volante de São Paulo fez? Aquilo é um volante. Nós não temos isso. Os nossos volantes se escondem da bola. Não marcam, não aparecem para chutar de fora, não marcam e não jogam nada. Eu tenho certeza que se for na base, nós arrumamos a casa. Tenho certeza que se for na base. Sempre foi assim, sempre na base. Ia lá e arrumava a casa. Passava 3, 4 meses antes, montava aquele elenco. Aí voltava a ter respeito. Agora, dessa vez está mais difícil, por quê? Porque estão aí dentro mamando, sem fazer nada aí dentro, só estão mamando aí dentro. Então, senhor Paulo Roberto Falcão, o senhor é incompetente, o senhor Odair Helm, peça para sair. Não precisa ser demitido, peça para sair, tenha vergonha, tenha hombridade, saia do Santos. Vocês não acrescentam nada, está provado que não acrescentam nada. E não adianta contratar treinador medalhão também. Não adianta pagar salário astronômico para essa gente aí. O Santos tem que fazer uma limpeza, enxugar a folha, enxugar. E mandar um monte de gente embora. E reestruturar o departamento de futebol. Por um santista raiz, um cara que já vestiu, que veio da base, sabe o que é a base, sabe a estrutura que tem, sabe o que tem e sabe o que fazer com os novos talentos que surgiram. Porque tem talento. Temos. Mas não temos treinador. E não temos diretor de futebol. Que é pior ainda, não temos diretor de futebol. Nosso diretor de futebol, ele fica na internet, ele fica só... Ele parece uma meretriz, eu já falei sobre isso, que ele parece uma meretriz. Ele só entra numa negociação quando os adversários estão negociando, aí ele aparece. Então, senhor Paulo Roberto Falcão, vaza. Senhor
o Daí Helman, já devia ter vazado. Torcida, nós precisamos, torcida jovem santista, nós precisamos tirar o Falcão daí, gente. Isso tudo aí é culpa dele. É falta de visão futebolística. Ele tem dentro do campo. Põe uma camisa, um calção, uma chuteira, é outro papo, muda tudo. Mas como Cartola ele não tem, e está provado que não tem. As contratações que foram feitas nos últimos anos, não teve uma que vingou. A única que poderia estar vingando seria esse menino Daniel Ruiz. Estão puxando o tapete do menino. Não estão deixando o menino jogar. Falando que o menino não está rendendo nos treinos. Treino é treino, rapaz. Jogo é jogo. Menino com 21 anos deve estar voando aí. Tenho certeza que ele deve estar voando. Ele está sem confiança. O treinador não sabe dar confiança para o jogador. Aliás, um treinador que se diz treinador não sabe armar um esquema tático de defesa, não precisa falar mais nada. E eu que sou clubista. Não precisa falar mais nada. Um treinador que não sabe armar uma defesa, não precisa falar mais nada. Que se diz treinador e ganha 600 mil reais, não sabe armar uma defesa, não precisa falar mais nada. A defesa é o princípio do time. O princípio do time é a defesa. Que é a defesa que vai gritar com o ataque com o meio de campo. E infelizmente teve um santista que falou no meu canal, parece que os jogadores do Santos eles nem se conhecem, acho que nunca se cumprimentaram, ninguém sabe quem é quem. É a impressão que se tem. Agora você vê o São Paulo, a evolução que teve de um mês para cá, depois que o Muricy começou a ir na beira do campo, não é mérito do Rogério. Não é. O Rogério não é. Ele não sabe disso. O Rogério está 2 anos lá, o time não andava. O Muricy começou a ir na beira do campo, acho que a torcida pediu, e o próprio Muricy viu que as coisas precisavam o Rogério precisava dar uma mãozinha, teve lá, falou, Rogério, vem cá. E o nosso treinador fica na internet. Ele só sabe ficar na internet. Ele é pífio. O nosso diretor também é pífio. Treinador pífio, diretor pífio. E desse jeito aí que nós estamos, infelizmente. Mas isso vai mudar. Nós vamos conseguir. Vamos torcer. Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo compartilhar o nosso canal. Se inscreva, continue se inscrevendo. Já aumentou um pouco mais o número de inscritos. Muito obrigado pelo apoio, realmente, tá? E isso vai passar. Vamos ter fé que isso vai passar. E ó, isso aqui ó, é grande. A nossa instituição é maior do que Paulo Roberto Falcão, Daí Helman e etc. Nós temos que arrancar essa gente daí. Torcida jovem, torcida sangue santista, torcida alvinegros, conexão santista. Isso aqui é muito maior do que essa gente que está aí. Esses exploradores, esses mercenários. Sumo dos santos! Malditos! Compartilhe o nosso canal, por gentileza. Continuem colaborando, mandando pitacos. A gente agradece. E eu volto a lembrar, quem ajuda a pobreza empresta a Deus. E volto a lembrar mais uma vez, santos, sempre santos. Com toda dificuldade, mas sempre santos.